Pessoal do Diário do Iguaçu, muito boa tarde. Aqui do meu lado, Peter Scheuer, que faz os boletins para o Jornal Diário do Iguaçu na segunda-feira e na quinta-feira. Mas agora nós vamos conhecer quem é então Peter Scheuer. Então, muito boa tarde, meu amigo. Conta para nós quem é Peter Scheuer, por que você escolheu meteorologia. Fala para nós desse espaço aqui que a gente vê muitas nuvens, muitos tornados, muitos furacões. Boa tarde, palavra contigo. Boa tarde para você, Igor, a todos os nossos internautas. Então, eu sou formado em meteorologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre fui um apaixonado por meteorologia desde a minha infância, sempre gostei muito, aprofundadamente de meteorologia. A minha infância, assim, eu gostava de brincar de meteorologista, gostava de fazer previsão do tempo. E na minha adolescência, assim, eu fui me aprofundando, estudando bastante e quando eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu já comecei a trabalhar na Defesa Civil, na parte de monitoramento e alerta meteorológicos. Depois, paralelamente, eu fui trabalhando com rádios, né? E quando eu estava com umas 30 e poucas rádios, eu abri a minha empresa. Aí, atualmente, eu estou com mais de 80 rádios, fazendo TV, jornal, portais de notícias. É toda a região sul do Brasil e também o Brasil com o YouTube, né? Mas todas as regiões. Peter, você estava nos contando aqui nos bastidores que você é um cara que trabalha bastante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você tem 3 computadores aqui, um pouquinho sobre as suas estações de trabalho. O que você vê em cada computador? Como que você faz essa previsão do tempo? O que é cada coisa? Explica para nós. Então, eu trabalho com essa tela aqui, que é a tela de monitoramento. Então, eu tenho aqui radar meteorológico, imagens de satélite, onde eu identifico os principais sistemas que podem provocar chuva, temporais, tempestades, estações meteorológicas, onde são coletadas informações de temperatura, umidade, pressão atmosférica. Essa tela aqui eu observo as projeções computacionais, quando vai ter chuva, quando vai ter presença de sol e algumas nuvens, ventoso, se vai ter geada, se vai ter muito calor. Então eu analiso aqui os sistemas meteorológicos, camada por camada na atmosfera é necessário estar identificando. Esse outro computador aqui é só mais para banco de dados mesmo. Então eu tenho a minha estação meteorológica que eu faço coleta de informações. Também tenho alguns equipamentos aqui no meu laboratório. Eu tenho todos essas imagens aqui que é a minha área de estudo, né, que é previsão do tempo, que é fundamental, né, mas principalmente tempestades, ciclones e tornados, que é a área que eu estudo. Tanto é que eu morei 13 anos em Florianópolis, mas eu voltei para minha terra natal. Por quê? Porque aqui a região de Chapecó, Guatambu, Xanxerê, São Miguel do Oeste é uma rota de tempo severo, é uma rota de tempestade, é a segunda região do planeta que mais tem tornados no mundo. E isso não é só eu que falo, isso eu aprendi na graduação, isso é o planeta todo que fala, né? Então, o primeiro lugar está nos Estados Unidos e a segunda região está aqui. Então, por isso que eu tenho essa... E por que essa região é uma região de rotas de tornados? Aqui é uma área que ela é bem continentalizada. É uma área que tem muito contraste de temperatura, umidade, pressão. Então, muitas vezes, as frentes frias que passam aqui pela nossa região têm uma diferença de temperatura e pressão nos níveis médios da atmosfera. A gente chama isso de baroclinia. Então, quanto maior a diferença, o contraste de temperatura e pressão, mais tempo severo tem. Então, quanto mais continentalizado que eu digo é mais afastado do oceano, que o oceano é um campo, é uma área que tem mais umidade, é mais, digamos que é mais fria, entre aspas, né? Mas aqui é uma área, assim, que você tem muitos contrastes de temperatura, massa de ar frio que se mistura com massa de ar quente, então isso gera contrastes. E ainda mais que a gente tem a sustentação de ar quente e úmido que vem lá da Amazônia. É uma combinação, você tem a Cordilheira dos Andes, onde você tem perturbações de ondas curtas nos níveis intermediários da atmosfera. Tem esse fluxo, tem esse acoplamento do jato de baixos níveis que vem da Amazônia em combinação com esses ventos perturbados que vem lá da Cordilheira dos Andes. Tu tem a continentalidade, tu tem a temperatura, tu tem tudo para ter formação de tempestades severas, tornados, tanto é que todos os anos tem aqui na nossa região. Peter, e você tem toda uma estação meteorológica no seu quintal, né? Você Sim. poderia nos apresentar? Com certeza. Bora com lá? certeza. Bora. Então, Igor, tem esses instrumentos, que são instrumentos que
registram e me dão a leitura da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a variável mais importante na parte da meteorologia. Temos a umidade, mas a pressão é a mais importante. Com ela eu sei quando vai ter mau tempo, bom tempo, se vai vir frio, se vai vir tornado, tempestade. Esse aqui é o microbarômetro. Esse instrumento, ele mede a pressão atmosférica de uma maneira extremamente precisa. Ele tem 6 cápsulas aneroides. Ele é um barômetro Yanagi, é um barômetro japonês, muito preciso, mais preciso que eu conheço, tanto é que eu tenho 2 aqui, um reserva e um padrão. Com esse aqui eu calibro todos esses. Esses aqui são barômetros auxiliares, mas são barômetros de muita boa qualidade. Esse aqui é um microbarógrafo da marca Lambrich. Ele tem 9 cápsulas aneroides e essas oscilações que aparecem aqui são as micro-oscilações da maré barométrica. Então dá para perceber, se tu dá um foco aqui, tu vai perceber que tem algumas oscilações, alguns máximos e mínimos. Essas são as oscilações da pressão atmosférica. Então quando a pressão ela é baixa, isso significa que a gente tem um mau tempo. Ou está vindo um mau tempo. Quando a pressão é alta, é bom tempo. Então, quando está vindo um sistema de baixa pressão, algo do tipo, ele já vai me indicando aqui que está caindo a pressão. Muitas vezes a pressão está caindo e não chove. Quer dizer que o sistema passou próximo. Ou muitas vezes está caindo e vem um pé da água, uma tempestade muito forte, violenta. Nós temos aqui uma estação meteorológica que mede temperatura, umidade, pressão e vento. Essas conchinhas em rotação é o anemômetro. São diferentes anemômetros que medem a velocidade do vento, rajada. Então é uma estação meteorológica automática. Cada conchinha, tem 3 conchinhas ali. Tem uma mais em cima, uma no meio, toda preta, e uma embaixo. Cada uma representa o quê? Aquela conchinha preta, menorzinha, é da Lambrich. Então ela me dá a velocidade do vento em tempo real, assim a cada segundo, e as rajadas do vento. Aquelas outras 2 é da estação meteorológica automática que está anexada a ela. Então nós temos ali a velocidade e rajada também, porém ela é só de uma outra marca, sabe? É só como se fosse uma segunda opção que eu tenho ali, sabe? De backup. Certo, e as outras coisas lá embaixo parece-me ser um painel solar. Sim. Que é uma alimentação do próprio sistema. Isso. Então ela tem uma bateria interna, e ela é alimentada pela energia do sol. Agora em breve vai vir uma outra estação meteorológica que ela é muito superior a essa que está vindo lá dos Estados Unidos. Que é essa que você estava me comentando que tu comprou. Exatamente. É parecida com essa, mas faz mais coisas. Assim. Exatamente. A precisão dela é muito melhor, durabilidade, assim, meu Deus, nem compara. O que mais que você tem aí para nos mostrar? Eu tenho ali a estação meteorológica convencional. Bora lá. Então vamos lá. Aqui é a torre da estação, ó. Já está pronta já. Essa aqui que vai lá no alto, ó. Então ela vai Quantos metros tem mais ou menos? Ela vai ficar num total de 10 metros, 10,7. Então ela vai ficar numa altura bem representativa, que é o padrão, né? 10 metros. E a vegetação, tudo isso aqui faz parte, né? A encosta ela sempre tem mais vegetação, né? Sim. Dificilmente uma encosta não ter vegetação, né? Senão ia ter erosão e tal. E aí tem o topo. Tem 3 tipos de estações, né? Uma que fica no topo, que ela fica mais aberta, que ela vai ter mais influência de rajada de vento. Tu tem a encosta que é meio termo, né? Então tu tem a rajada de vento, tu tem calor, tem aquecimento, tem um pouco de tudo. E aí na baixada tem geada no inverno e tem muito calor no verão, por causa que daí é um tampão, né? Não tem velocidade do vento. Não vai para lugar nenhum. Fica ali concentrado, né? Então não tem muito movimento do ar. E ali tem mais algumas coisas para nos mostrar, né? Peter, então, estamos aqui no meio da tua estação meteorológica, no quintal da tua casa, né? Esse aparelhinho aqui mais ou menos parecido, pelo que a gente pode ver, com o que tem lá em cima da tua casa, né? Sim. Conta pra nós, o que eles fazem? Então, essa aqui é uma estação meteorológica convencional. Ela não é automática, como aquela que está no alto do meu escritório, do meu laboratório. Esse instrumento aqui, ele é o mesmo que está lá no alto, mas ele está em superfície.
e eu tenho que vir aqui fazer a coleta das informações. Aquela é automatizada, é automática, então não precisa, ela vai tudo para o computador. Essa aqui não, essa aqui eu tenho que vir aqui. Esse instrumento aqui, ele registra a direção do vento através dessa grimpa e a velocidade do vento. Peter, tu consegue estimar mais ou menos para nós como que está agora? Agora está 3 km por hora a velocidade do vento. E eu tenho esse outro, esse aqui é um anemógrafo e esse aqui é o anemômetro totalizador. Ele me dá a velocidade do vento média aqui onde a gente está. Então, por exemplo, aqui é um odômetro. Digamos que está 1.500 aqui no odômetro e depois de uma hora está 1.550. Então, 1.500, a diferença entre 1.500 a 1.550 é 50. Multiplicado por 100 dá 5.000. Dividido por 1.000 vai dar 5 km por hora. Entendeu? Então, mas ele me dá assim uma precisão altíssima, tá? Então ele é muito bom mesmo. Então a velocidade média do vento. E esse ali atrás de você? Esse aqui é o pluviômetro Ville de Paris. Esse instrumento, ele me dá as leituras de precipitação. Eu venho aqui com uma proveta, essa proveta pluviométrica, tem 10 milímetros aqui. O raio aqui é 400 milímetros quadrados, né? Ou 40 centímetros quadrados. Eu venho aqui e abro a torneirinha, como não choveu, né? Então é zero a quantidade de chuva para hoje. Cabe aqui 150 milímetros, né? Então, por exemplo, se chover 100 milímetros, eu tenho que vir aqui, 10 milímetros, esvaziar. E vai somando, entendeu? Já choveu 150? Já, opa, já. Choveu em 1 hora, não, 2 horas choveu em 2023, chegou a quase 140 milímetros. Em 2023, no El Ninho forte que a gente teve. Certo. Peter, me tira uma dúvida agora. Um senso comum, assim, algo que eu já ouvi falar. Dizem que, quando você vê a previsão do tempo lá, que existe 60% de probabilidade que vai chover, é verdade que vai chover em 60% da área do continente e a probabilidade de chuva é 100%? Ou isso não tem nada a ver? Tu já deve ter escutado isso, com certeza, né? Sim. É porque assim, o que acontece? É uma estatística. Quando você fala que a probabilidade de chuva é 100%, isso quer dizer que a probabilidade é praticamente certa que a gente vai ter chuva. Se você fala que é 5%, são aquelas pancadas esparsas que acontecem muito isoladamente. Quando tu fala que a probabilidade é 50%, é tudo visível. Em 50% você tem aquelas pancadas com trovoadas que acontecem em alguns pontos da cidade, mas você vê que o céu está escuro, muitas vezes você vai num bairro para outro, você pega essas pancadas. Quando você pega 80% de probabilidade, é quase certo que vai chover, não tem muito o que dizer, né? 80% é uma probabilidade alta de chuva. 50% é mediana. Mas não se sabe dizer em quanto por cento do território que vai chover. Não dá para saber porque essas pancadas, elas têm isso no verão, tá? No verão. Que no inverno, na primavera é outra dinâmica. O inverno parece ser mais regulado. Sim, né? sim. No verão é muito irregular. As pancadas elas são formadas por conta do calor e da alta umidade. Ou seja, é tudo estrutura termodinâmica. Então forma um CB, forma um núcleo, forma uma estrutura multicelular, vai ter um diâmetro aí de 20, 30 quilômetros. Esses 20, 30 quilômetros vai estar se deslocando dentro da cidade, pega alguns bairros. O que acontece? Essas pancadas elas sempre vão ter o deslocamento, a maior parte, de oeste para leste. Então elas passam aqui sobre a região aqui de Chapecó, por exemplo, trazem esses temporais, muitas vezes que não pegam todas as áreas, e as vizinhanças muitas vezes não acontece nada, sabe? Então não dá para saber exatamente, elas vão se alimentando da umidade. Digamos que aqui no meu sítio aqui a umidade esteja em 80%. Ela passa por aqui porque a umidade é alta. Aí numa região vizinha tá, sei lá, 50%. Ela não vai, ela vai aonde tem mais vapor d'água, onde tem mais umidade. Então, esse aqui é o abrigo do Stevenson, tá? Ele é projetado assim com essas venezianas. Uma veneziana tá com esse ângulo aqui de ataque, né? E a outra é para o ar forçar para entrar, né? Então o que acontece? Ele é um abrigo meteorológico, onde no interior dele a gente tem o psicrômetro. Com ele eu consigo ter a temperatura do ar. Calcular aqui o ponto de orvalho, que é uma variável extremamente importante para a detecção de tempestades.
a umidade relativa do ar tabelada, o termigrógrafo, que ele registra a umidade e a temperatura, através aí de um feixe de fios de cabelo e de uma placa bimetálica, com isso ela dilata, e os termômetros de máxima e o termômetro de mínima. Então o termômetro de máxima, a temperatura máxima que aconteceu durante o dia, em 24 horas. E o termômetro de mínima que vai me dar a leitura da temperatura mínima que aconteceu, que geralmente acontece ao amanhecer ou quando tem entrada de massa de ar frio no momento que está entrando, né? Se for à tarde, enfim. Estou em Chapecó faz 3 anos. Uhum. Chuva. Muita chuva em poucas horas. Sim. É isso que é mais comum assim do verão. É mais comum, porque geralmente até tem algum granizo, só que é granizo pequeno nessa época do ano. Dificilmente vai ter granizo grande. Agora na primavera e no inverno, cara, daí o bicho pega, que daí é granizo gigante. Granizo grande, granizo gigante, muitas vezes está associado a tornados. Claro que os tornados eles são bem localizados, né? Mas eles acontecem. Então é uma região aqui que é rótulo. E dentro dessas nuvens você tem partículas d'água, certo? Só que assim, ó... Só nos cumulonimbus que se forma o granizo? É só na cumulonimbus. Aí o que acontece? Tu tem correntes ascendentes que jogam essas gotículas d'água lá para o alto da atmosfera, que lá no alto é bem mais frio, é temperatura negativa. E essas gotículas d'água vão descer através da corrente descendente, que é o ar frio. Aí o ar quente sobe, desce e ela vai indo, ela vai sofrendo um ciclo. E à medida que ela vai subindo na atmosfera, ela acumula mais gelo. Congela. Vai ter, exatamente, partículas d'água, partículas de poeira. E vai ter um momento que essa partícula de gelo, esse granizo, não vai aguentar a sustentação da gravidade e vai cair. É assim que se forma o granizo. Peter, então muito obrigado por nos receber aqui no seu espaço, né? Por contar um pouquinho da sua estação meteorológica. Agradecer em nome do Diário do Iguaçu e toda segunda e quinta-feira você acompanha Peter com a previsão do tempo nas redes do DI. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouco do meu trabalho. A gente trabalha aí praticamente a semana toda. Muitas vezes quando tem tempo severo a gente tem que trabalhar meio que direto, fim de semana. Meteorologista não folga não, só quando tem uma massa de ar seco. Mas a gente agradece demais aí por estar mostrando um pouco do nosso trabalho, que muitas vezes fica só ali atrás, no rádio, né? Então Atrás das aqui câmeras muita gente nem conhece, né? Exatamente. Mas obrigado mesmo. Valeu, Peter. Valeu, obrigado, Igor.